Você já falou para o seu irmão que foi bom ele ter vindo hoje? Fala para ele, foi bom você ter vindo adorar a Deus conosco. Faz parte de quando você recebe o seu irmão na sua casa. Que bom que você veio. O nosso pastor não está presente hoje, mas ele deixou alguém muito especial para nos ajudar, nos consolar, a interceder por nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então todos vocês sintam-se como a presença do nosso pastor através do Espírito Santo de Deus e o próprio presente conosco nessa manhã. Deus me deu a graça de compartilhar com os irmãos um texto nesta manhã. Eu acredito que não vai ter muito glória a Deus, muito aleluia, Júnior, porque eu já vou adiantar, não é uma mensagem de exortação, é um clamor. E esse clamor nós temos que fazer com irmãos, juntos, meditando na palavra do Senhor. Então você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo, no mesmo livro que o Júnior leu, que quase me deixou aflito, no Salmos 51. Quando você abrir o Salmo 51, você vai se colocar de pé, eu vou ler 3 versículos e durante o período da nossa conversa, nós vamos ler outros versículos do mesmo capítulo. Então eu já te aconselho a deixar a sua Bíblia aberta, porque hoje eu não vou trazer a palavra sozinho, vocês vão estar comigo, amém? Amém? Glória ao Senhor Deus. Quem encontrou o Salmo 51? Se alguém estiver perto de você, não tiver Bíblia, aproxime-se dele, para que ele possa também fazer essa leitura. Vamos começar no 10, 11, 12 e 13. Diz assim, no livro de Salmos: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor Deus, Pai querido, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor, esvazia o nosso coração, Senhor, de todo o empecilho nessa manhã. Senhor, coloque a nossa atenção, Senhor, na tua palavra, que ela seja viva, que ela seja eficaz em nosso meio. Edifica em nós, Senhor, o teu espírito, quando a palavra, como a oração de Davi diz, para que nós tenhamos um espírito reto e te servamos com amor, com alegria. Em tudo que nós fizermos, fazemos com excelência, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Pode se assentar então, nós vamos estar conversando sobre esse versículo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu intitulei essa mensagem dessa manhã como o clamor da alma perdida, quando a saudade de Deus grita mais alto. Como eu disse, nós vamos ler alguns versículos nesse mesmo texto, 51. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, para nós estarmos falando sobre isso juntos. No Salmo 51 que nós acabamos de ler, Davi, ele clama por algo que muitos de nós têm ignorado. Muitos de nós têm deixado passar batido. Ele clamou assim, olha, não retires de mim o teu espírito. Você já sentiu em algum momento da sua vida que a sua alma estava gritando, mesmo estando tudo em silêncio? Porque na hora do silêncio é que nós sentimos até o bater do nosso coração. É na hora da nossa aflição, na hora da nossa dor, da nossa angústia, que nós sentimos a necessidade da presença do Espírito Santo de Deus. E eu entendi que há um silêncio que grita muito mais alto do que qualquer som produzido nesse mundo criado por mãos humanas. É o silêncio da alma
que perdeu a conexão com Deus. Você pode estar rodeado de pessoas como nós estamos aqui agora, no seu trabalho, na sua casa, aonde quer que você vá, tem pessoas ao teu redor, conversando sobre diversos assuntos. Você pode vir para a igreja, cantar, sorrir, você tem o seu trabalho, mas muitos de nós escondem o vazio que dói e traz um peso dentro da nossa alma e do nosso coração. Quem está comigo, diga amém. Essa palavra de hoje é para nós meditarmos. Esse vazio, ele pesa. E esse vazio tem um nome, segundo a palavra de Deus. É a falta da presença de Deus verdadeiramente no nosso ser. É a presença viva, real, que queima dentro de nós. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Você levantou sua mão, você sentiu um queimor dentro do seu coração, seu corpo tremia. Quando você foi ser batizado às águas, passou um filme na sua mente que tudo aquilo que você tinha para trás acabou e agora nova criatura você é. E você se encheu de um amor verdadeiro por Deus. É esse amor, é esse calor que nós precisamos voltar a sentir. E é esse mesmo amor, esse mesmo calor que muito entre nós parou de sentir faz tempo. Deixou de existir. Davi, nesse texto, se você ler todos os 51 e demais capítulos do livro, Davi, ele conheceu, ele passou por esse silêncio, porque ele pecou. Um homem que era segundo o coração de Deus, mas ele caiu no pecado. E você sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Foi que Davi, ele não teve medo, Júnior, de perder o trono, de perder a coroa. Ele não teve medo de ficar pobre. O clamor dele foi a presença de Deus. Esse foi o medo que ele tinha. Que eu perca tudo, menos a presença de Deus. E hoje nós estamos buscando muitas coisas, embora sejam necessárias para o nosso dia a dia. Mas nós estamos centrando a nossa mente e o nosso esforço em muitas outras coisas, e esquecendo desse clamor, que sem a presença de Deus, não somos nada, e não vamos alcançar nada. Às vezes a gente lê o Salmo 51, e entende que, vê se parece com a nossa vida. Davi, ele não pede bênçãos para Deus, ele não pediu Deus para guardar ele no campo de batalha, ele não pediu mais riquezas para Deus. A única coisa que ele pediu: não retires de mim o teu espírito, e restitui em mim a alegria da tua salvação. Falando de crente para crente, como eu disse que é meditação, quantas vezes nós vemos a casa de Deus e simplesmente pedimos, raramente a gente retorna para agradecer o que recebemos. Muitas vezes nós cremos mais naquilo que está físico, palpável, do que naquilo que é espiritual. E Davi, ele me ensina: olha, não vale a pena ter tudo, buscar tudo. É melhor eu ter a presença de Deus, o conforto do Espírito Santo. A Bíblia não diz que todas as demais coisas seguirão aquele que crê? Então eu preciso entender que eu posso ter todas as coisas, buscar todas as coisas, mas sem a presença de Deus, nada sou. Davi, ele entendeu que sem a presença não havia nada. Às vezes nós temos dinheiro, nós temos influência, ministério, muitos têm muitos talentos, status, mas de que vale tudo isso sem a presença de Deus? De que vale ter todo mundo e perder a salvação da sua própria casa? O verdadeiro arrependimento que eu entendo aqui, não é chorar porque você foi pego no erro, ou no ato do seu erro. O verdadeiro arrependimento
É chorar porque você feriu aquele que te chamou primeiro. Quando nós paramos para adorar a Deus, como eu disse, a nossa adoração não é uma verdadeira. Existe adoração, mas existe mais interesse em receber troca. Sim ou não? Nós estamos conversando de crente para crente hoje. O pastor não está aqui, então posso falar o que a Bíblia diz. Não o que eu estou pensando, é o que a Bíblia diz. Então, quando a gente comete tal atos e deixa o Espírito Santo de lado, nós estamos deixando o verdadeiro sentido da nossa existência. Eu conheço pessoas que têm tudo, têm emprego bom, são renomados, família boa, mas eles estão morrendo por dentro. Tem tudo para ser feliz, mas ele está morrendo por dentro, porque todas as coisas foi acrescentado a ele, menos a presença do Espírito Santo de Deus. Teve força para lutar, força para ir trabalhar doente, cansado, buscar tudo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos trabalhar e buscar o sustento para a nossa casa. Nós temos que conquistar bens, sim. Nós temos que tentar adquirir bens materiais, sim. Mas jamais esquecer daquele que nos amou primeiro. Às vezes, irmãos, nós pensamos que Deus está longe, que Deus afastou de nós. Sim ou não? Pensa ou não pensa? Mas eu entendo para mim, dentro desse texto que nós lemos, Deus nunca afastou de ninguém. Deus não afasta de nós. Nós às vezes estamos longe de Deus, porque nós perdemos a sensibilidade na nossa alma. Nós perdemos o compromisso espiritual com a palavra de Deus. Eu falei para você que não ia ter muito glória a Deus hoje, mano. Aleluia. Davi, ele caiu em si. E nós podemos relembrar no contexto do livro de 2 Samuel, quando fala que Davi era segundo o coração de Deus, mas ele cometeu pecados, assim como eu e você comete pecados e erra. Mas o maior perigo do pecado não é o que ele faz com a sua reputação, é o que ele faz com o seu espírito. Davi, ele não escreveu o Salmo 51 para pedir desculpa, para pedir perdão para aquele povo. Foi porque ele estava morrendo por dentro, pelo pecado que tinha feito. E aí vem esse texto maravilhoso com esse clamor. Porque o verdadeiro clamor, o clamor genuíno, é o clamor que Deus ouve. Quantos aqui estão prontos para clamar verdadeiramente pela misericórdia do Senhor Jesus? Vamos ler o Salmo 51 comigo, por favor, abra sua Bíblia, vamos ler outros versículos que nós não lemos. Você vai meditar comigo, eu vou ler bem compassado, e nós vamos entender essa palavra do Senhor. Diz assim no versículo 1 e 2: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. 2: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3 e 4. Porque eu conheço as minhas transgressões. Você conhece as suas transgressões? Você conhece os teus pecados? Seguindo. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei e fiz o que os teus olhos eram mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Vamos para o 10, pula para o 10 comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu espírito reto. Fala comigo assim: renova em mim, Jesus, um espírito reto. Eu aprendo na palavra de Deus e com um contexto que Deus, quando Ele pega alguém que está triste, cansado, abatido, alguém que está desprezado, eu entendo que Deus não faz reforma na vida de ninguém. Deus pega do zero e faz tudo novo. Deus transforma, e quando Deus transforma, essa transformação ela é completa, ela é visível. Ele cria novamente do nada. Arrependimento, irmãos, não é emoção, é a morte do próprio ego que está em nós. É uma rendição por completo. É o reconhecimento que a sua alma precisa de Deus.
Deixa eu contar algo para você do coração do Senhor nessa manhã, eu quero que você guarde. Não é o choro que Deus aceita, é um coração quebrantado. Não adianta chorar porque errou, você precisa se arrepender. Não adianta gritar e mostrar ao mundo que errou e falar que errou pensando que vai alcançar o perdão do mundo, não. É o quebrantamento de coração na presença de Deus. Tem pessoas que gritam, que saltam, que sentem a presença na hora da mensagem, na hora do louvor. Tem pessoas que entendem a mensagem e vêm aqui para o altar receber bênção, mas tem pessoas que estão sentadas lá atrás, que às vezes não levanta, não esboça ação, mas a palavra me diz que não é só aquele que confessa que alcança, é aquele que se quebranta verdadeiramente na presença de Deus. Tem pessoas que às vezes não vêm por ser tímido, mas o coração dele está quebrantado e ele recebe do mesmo jeito. E nós julgamos muitas vezes de forma errada, porque na verdade o papel de julgar não é nosso. O nosso é de abraçar, é de cuidar, é de estender a mão, é de oferecer carinho, é de oferecer amor, é de oferecer aquele que pode, que é Jesus Cristo. Nós não podemos perder a presença. Davi, fala comigo, Davi era rei, não era? Era rico. Davi tinha coroa, tinha castelo, tinha tudo que ele queria aos pés dele. Pela história eu entendo que Davi estava no auge do seu reinado. Tudo que ele queria ou pensasse acontecia. Imagina comigo um homem segundo o coração de Deus, com toda aquela riqueza, com todo o reinado, com toda a autoridade. Era um homem importante, sim ou não? Era ou não era? E ele entendeu que sem a presença, ele estava morto. E nós temos muita coisa que nós conquistamos nessa América. Temos muitas coisas que nós conquistamos no Brasil, nosso relacionamento, nossos filhos, nosso trabalho, nossa posição social, tudo nós conseguimos aqui. Mas eu te clamo, como eu disse, é um clamor nessa manhã. Peça ao Senhor para não retirar de ti o Espírito Santo de Deus. Peça a Deus para que você receba tudo e do bom e do melhor dessa terra, mas que permaneça em ti a presença de Deus na sua casa. Que permaneça em ti a palavra do Espírito Santo através dos seus lábios. Que permaneça em ti o óleo da unção de Deus, para que quando você falar do Senhor, as pessoas entenderem a mensagem e se render aos pés da cruz, porque isso é a qual nós fomos chamados. Sabe o que mais me preocupa, irmãos? Eu estava estudando essa semana, ontem, essa madrugada, e veio ao meu coração assim uma pergunta: faz quanto tempo que nós não sentimos a presença de Deus no nosso coração? A presença dEle, não é o movimento, não é o louvor, não é a alegria de estar com os irmãos, é sentir Ele no nosso coração. Por acaso nós não temos saudade de Deus? Saudade de verdadeiramente, de chegar e falar: olha, eu quero que Deus fale comigo, e através do louvor ou da mensagem, aquilo entra no seu coração, te alegra, te confronta, trata você e cura suas feridas. É isso que nós temos que buscar de Deus. E na sequência, veio algo interessante. Deus é bom. O que mais me choca nos últimos tempos, eu falo últimos tempos assim não, que eu sou velho, tá? Nos últimos tempos assim, de alguns anos para cá, vamos falar 10 anos para não pegar muito atrás. De 10 anos para cá, irmãos, o que nós temos visto das obras de Deus sem Deus, você consegue acreditar nisso? Pessoas que falam e pregam de Jesus sem nunca ter sentido Deus na sua vida. A igreja aprendeu a funcionar sem presença de Deus, só com o movimento. E Deus não gosta de movimento, Deus gosta de relacionamento. Deus gosta de adoração perfeita, de coração quebrantado.
É isso que traz a presença de Deus para o meio da igreja. Quantas vezes a gente vai num culto e vai embora do mesmo jeito, Vitor? Às vezes até pior, porque algum irmão pisou no nosso calo. Eu falei, né? Quando nós deveríamos entrar aqui com o pensamento, olha, eu vim verdadeiramente adorar a Deus, eu vou ouvir Deus, Deus vai restaurar a minha vida, as minhas circunstâncias, e eu verei a Deus em espírito e em verdade. Quanto tempo tem que nós não vemos alguém sendo batizado com o Espírito Santo dentro da igreja? Porque está havendo só movimento, não está havendo relacionamento. Irmão, o relacionamento ao qual eu estou dizendo, não é um relacionamento só do pastor, do pregador, dos obreiros, é um relacionamento individual entre você e o Espírito Santo de Deus. O avivamento não acontece com um, acontece com todos juntos, no mesmo propósito, no mesmo sentido, a mesma oração, o mesmo desejo, a mesma vontade. E a vontade nossa hoje aqui é de adorar aquele que vive para todo sempre. Quando você vier à casa de Deus, venha com um propósito. Venha com um propósito, primeiro, de adorar a Deus. Segundo, de adorar a Deus. Terceiro, de adorar a Deus. E se até aí Deus não te arrebatar, você pensa em agradecer a Deus mais uma vez. E receba dele o conforto para restaurar a sua alma. Nós precisamos ser incansáveis na adoração. Incansáveis na busca. Porque senão você vai vir num culto, no outro culto, no outro culto, e vai embora e tudo é a mesma coisa. Porque é um culto sem ação do Espírito Santo. E essa adoração não começa aqui com um grupo de louvor, não bota essa carga nos jovens. Eles estão fazendo o papel deles bem feito, estão se desgastando na presença do Senhor, estão ensaiando, estão jejuando, estão buscando. A responsabilidade de trazer a presença, em parte é deles, mas 90% é nossa. Porque nós que viemos para adorar, nós viemos entregar a nossa adoração a Deus. Então todos nós temos a obrigação de adorar primeiro, do que pedir, sim ou não? Isso é inadmissível. Nós vimos para a igreja sem propósito e sem a presença de Deus. Eu vou de qualquer jeito lá, Deus está na igreja. Vem cá, Deus não está com você onde você está, não? Ah, eu vou de qualquer jeito, eu vou assim mesmo, porque chega lá, os irmãos cantam, o Espírito desce. Não é assim que funciona. Você tem que sair da sua casa já com esse propósito. Não só de receber, mas de oferecer o melhor que você tem. Sabe aonde eu vejo? Eu vou falar, Isabela, desculpa. Seu pai não está aqui para puxar a orelha, eu vou falar. Gente, quando a gente chega na casa de Deus, você entrou no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado que você podia estar. Quando você entra por aquela porta, você já tem que entrar sapateando, louvando, glorificando, agradecendo a tudo que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque você chegou até a casa de Deus, o lugar considerado a casa de oração, onde há a presença viva do nosso Deus. Mas Ele está com você onde você está. Não pensa que você vai só chegar aqui e encontrar Ele aqui, não. Ele está lá na sua casa, Ele está no seu trabalho. Quando você está dirigindo, Ele está do seu lado. Amém? Eu falei só com os motoristas. Ele está com você, amém? Lá na sua casa Ele está com você. Então comece a adorar Ele quando você abrir os olhos pela manhã. Não espere só domingo para vir na igreja, para ver Jesus, que você não vai ver. A presença do Espírito Santo você precisa sentir ela. Sentir ela. Põe a mão no seu coração comigo, por favor. Não, no coração mesmo, para você sentir ele bater. Você está sentindo seu coração bater aí? Se você não sentiu, você está com um problema muito sério. Você está sentindo, não está? Cada batimento desse é uma vitória que Deus colocou na sua vida. Cada batimento desse é alegria no céu, porque você está de pé. Cada batimento desse é um guerreiro, é um anjo, é um grupo de anjos que Deus colocou ao teu redor, para que o inimigo não te destrua. Cada batimento desse é a glória de Deus revelada na sua vida. Por isso que você não pode esquecer de adorar Ele. Não é só na igreja. Quando você abrir os teus olhos na sua casa,
Respira. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Que a nossa comunhão seja perfeita, que a nossa conversa seja diária. Senhor, não tira de mim o teu espírito de graça, coloque em mim o teu desejo. Essa deveria ser a nossa oração, porque eu não vivo mais eu, e Cristo vive em... Aleluia, que bom que vocês entenderam isso. Você pode aplaudir o Senhor? Como eu disse que ver essas perguntas de mim sobre a madrugada, se eu não tenho saudade de sentir a presença de Deus, ou será que nós acostumamos com o silêncio do Senhor? Todos nós viemos à casa de Deus para ouvir Deus falar, sim ou não? Mas nós ouvimos verdadeiramente Deus falar? Ou nós só ouvimos a pregação, o discurso, a etimologia, a teologia? Faz parte, mas é isso que nós viemos ouvir? Somente palavras jogadas? Mas quem retém essas palavras e traz para o coração? É você que é o ouvinte. Porque a palavra me diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você veio, adorou, se entregou, ouviu a palavra, o teu espírito está recebendo o alimento do céu. É isso que nós temos que buscar de Deus. Pastor, mas às vezes eu estou com um problema, às vezes eu estou com algumas dificuldades, e eu oro e nada acontece, eu não escuto Deus falar comigo. Será que Deus se cansou, tirou férias? Será que Deus não quer ouvir mais a minha oração? Às vezes Deus se cala, não que Ele não esteja vendo a sua oração, não que Ele não esteja vendo a sua necessidade ou a sua circunstância, mas às vezes Ele se cala. E o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer disciplina na nossa vida. Não tem coisa que dói mais num ser humano, num crente, do que o silêncio de Deus. Sim ou não, irmãos? Tem gente que está orando há 10, 20 anos por uma bênção e parece que Deus não está ouvindo. E às vezes muitas pessoas desistem da caminhada, porque falou que Deus afastou dele, que Deus não responde ele. O que incomoda você hoje? Essa pergunta é para quem está aqui dentro da casa. O que incomoda você nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo? É as críticas das pessoas das suas redes sociais? Ou o fato de você não estar mais ouvindo a voz de Deus? Qual que te incomoda mais hoje? Na verdade, comentário de ninguém não paga a conta de ninguém, sim ou não? Comentário bom ou ruim não vai te dar carro, não vai pagar seu aluguel, não vai dar dinheiro para você, não vai te trazer prosperidade nenhuma. Muito pelo contrário, vai tirar o seu sossego e a sua paz. Mas ouvir a voz de Deus, além de engrandecer o Espírito Santo dele, vai te trazer bênção, e bênção em abundância espiritual. É isso que nós devemos preocupar. A maior disciplina de Deus não é castigo, é a ausência da sua voz. Esse é o maior castigo para um crente, é não ouvir a voz de Deus. E nós deixamos de ouvir Deus por muito pouco. Muito pouco. E eu refletindo, quando foi a última vez, verdadeiramente, que nós sentimos a presença de Deus? De verdade. Aquela que te dá vontade de chorar. Aquela que te dá uma alegria ao mesmo tempo. Aquela que você fala assim, poxa vida, o meu problema era tão grande, mas agora com Jesus parece que é nada. Eu estava preocupado em conseguir isso, para mim era impossível, mas Deus levantou alguém menor do que eu, e esse menor que eu me fez crescer na presença do Senhor, me trouxe a resposta, porque nós estávamos cegos para ouvir, e surdo para ouvir a voz de Deus. Alguém do seu lado chega e te dá a resposta. Aí Deus fala, olha, eu não afastei de você. Você está tão centrado nas suas coisas, que você perdeu a minha presença, então eu vou enviar alguém para falar para você por mim. Quantas vezes você foi boca de Deus na vida de alguém? Quantas vezes você estava na sua aflição e um irmãozinho da igreja, que você nem dava nada por ele, ou a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho chegou e te falou algo de Deus, e você sentiu um alívio no seu coração? É Deus falando.
É Deus falando: olha, eu quero restituir com você a nossa intimidade. Eu quero restituir com você, com a sua casa, aquilo que te foi perdido, aquilo que foi tirado. Que perca tudo, menos a presença de Deus na sua casa. Eu aprendi com Davi que o clamor verdadeiro é o que atrai a presença de Deus, é o que atrai ao altar do Senhor Jesus. O altar de Deus, irmãos, não é lugar de aparência. Não venha para frente só para fazer graça porque alguém está te chamando. Não venha aqui à frente receber de Deus uma oração só porque alguém quer que você venha. Aqui na frente é um lugar de renascimento, de restauração espiritual, de livramento, de quebrantamento, de buscar a bênção de Deus. Por isso que a gente convida você para vir ao altar, para receber uma oração. É para você receber todas essas bênçãos de Deus na sua vida. Que você não venha por obrigação, mas venha por amor, por devoção a Deus, por crer que Deus é o maior, que Deus pode todas as coisas, e que Deus está em todas as coisas, que embora você não tenha documento, embora você não tenha uma casa própria, embora você não tenha um melhor emprego, mas a presença de Deus habita no seu lar, aonde você está, aonde você chega, aonde você louva, aonde você prega, com quem você falar, a presença de Deus é visível na sua vida. Jesus é bom. Para isso tudo precisa ter um arrependimento constante de todos os nossos atos, todos os dias. O remorso, ele só te traz alívio, e o arrependimento traz transformação. Você sabia disso? Aquela dosinha só de, desculpa aí, é só para trazer um alívio na alma, mas ela vai continuar te condenando. Volta e meia ela vai voltar para te acusar. Mas o arrependimento, ele traz uma transformação na sua vida. Deixa eu te falar, a gente pensa que a transformação na nossa vida é para os outros, para as pessoas verem. A transformação na sua vida é para você restabelecer a sua comunhão com Deus. É para você voltar a receber tudo que Deus prometeu e você nunca recebeu. É para garantir que Deus vai ouvir a sua oração quando você pensa que Ele não está ouvindo. É onde vai haver uma restauração dentro da sua casa e você nunca parou para pensar, porque o pensamento sempre é negativo, pensamento humano. Mas com Deus não existe pensamento negativo ou impossível, porque Deus é um Deus que tudo pode. Operando Deus, quem impedirá a sua vitória? Por isso nós estivermos presentes com Ele, tudo se fará presente na nossa vida. Eu queria que você falasse para o seu irmão agora: receba o melhor de Deus na sua vida. Muitas pessoas, como eu disse, estão cansadas, aflitas. Tem pessoas tristes. Tem pessoas que vêm para a igreja com o coração amargurado. Tem pessoas que falam: olha, se Deus não falar comigo, eu não volto mais. Se o louvor não cantar um hino que eu gosto, eu não vou voltar. Vou chegar só na hora da pregação, para não ouvir o louvor. Deixa eu falar algo para você. Muitos de nós, estou falando de mim, de você, de todos que estão aqui. Muitos de nós, às vezes, andam muito cansado, abatido, frustrado com algumas coisas. E eu entendo que mesmo eu estando fraco, mesmo eu estando quebrado, Vitor, esfolado, humilhado até, mesmo que tudo vai contra nós, a palavra ainda me garante que eu ainda sou a casa do morada do Espírito Santo de Deus. Eu posso estar abatido, me arrastando, não aguentando nem ficar de pé, mas o Espírito Santo de Deus ainda habita em mim. Oh Deus, irmãos, a história, só um complemento. O filho pródigo, ele não voltou para casa por causa de religião. Ele voltou porque ele sentiu saudades do pai dele. E nós precisamos voltar a Deus porque nós sentimos saudade de ouvir a voz do nosso pai. Nós temos que sentir saudade da nossa família aqui na terra, nossos irmãos em Cristo. Olha que irmão, irmã linda que está perto de você. São seus irmãos em Cristo. Nós precisamos nos alegrar em estar com eles, em vê-los todos os dias, em estar com eles no culto, adorando com eles a presença de Deus. Essa comunhão que Deus está buscando. E eu quero enfatizar, os irmãos, que o nosso Deus, hoje Ele se faz presente nesse culto, não para condenar cada um de nós, não para nos julgar, mas para nos restaurar a nossa fé, porque é para isso que o Senhor nos chamou nos dias de hoje.
Deus ainda acredita em você, Deus ainda acredita em mim, mesmo nós estando passando por muitas dificuldades. Mas eu aprendo que tudo isso para nós conquistarmos, precisa de um ato que precisa ser feito, Júnior. É o que Davi fez. Ele levantou um clamor de restauração. Nós precisamos criar em nós, orar e pedir a Deus, para criar em nós um coração puro, e renovar em nós um espírito reto. Só isso. Erramos, pecamos. Somos ignorantes, somos nada nesse mundo, somos nada. Mas tudo isso pode ser restaurado com apenas o clamor que Davi ensinou para nós. Amém? Como eu disse no início, irmãos, hoje não é um culto de exortação, embora pareça, mas não é. É um culto de clamor a Deus, é um culto de clamor de Deus para nós, porque Ele está chamando os filhos dele de volta. O pai chama o filho, porque o pai sente vontade de ouvir a voz do filho. O pai tem vontade de ouvir o filho chegar e pedir: papai, eu queria isso, papai, me ajuda com isso. E às vezes nós não fazemos isso. Essa semana você falou com seu pai eterno, chamou ele de paizinho querido, meu amado pai, poderoso, rei dos reis, senhor dos senhores. Esse é meu pai, o rei de todos os reis é o meu pai. É Ele que habita em mim, é Ele que habita onde eu estiver, é Ele que faz de mim luz para esse mundo e sal para essa terra. É Ele que me visita no momento de angústia, é Ele que me visita nas minhas dúvidas, nas minhas indecisões, é Ele a qual eu preciso recorrer. Leão da tribo de Judá é o meu pai. Dono do ouro e da prata é o meu pai. Você pode declarar isso comigo? Declara, gente. Pega a profecia de Deus. É o meu pai. Aquele que me levanta quando eu estou caído. Esse é o meu pai que estende a mão para mim. Oh Deus, aquele que visita meu filho que está perdido, está afastado. Esse é o meu pai que vai. Esse é o bom pastor. Aquele que enxuga minhas lágrimas quando ninguém está vendo. Esse é o meu pai que está comigo. Aquele que está na porta celestial, me esperando para quando eu for chegar lá, com o meu convite, você com o seu convite para estar entrando no céu, nas bodas do Cordeiro. Sabe quem vai estar te esperando na porta? O nosso Pai amado vai estar te esperando. Porque o Pai sempre espera que o Filho volte. E nós precisamos sentir saudade desse Pai. Vim para a igreja querendo sentir o Pai, sentir o cheiro do Pai, sentir o abraço, o acalento do Pai, o conselho do Pai através da palavra. Deus quer de volta, o Pai quer de volta os filhos que estão marcados, os filhos que estão cansados, os filhos que estão vazios de si mesmos, que ainda tem um sopro de fé. Por mais cansado que você esteja, por mais decepcionado com a igreja que você esteja, mas você tem ainda um pouquinho de fé no seu coração, porque a fé não é no homem, a fé não é da denominação, a sua fé é naquele que pode todas as coisas, e o que pode todas as coisas está dizendo para você: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o nosso Pai. Oh Deus, Ele quer os filhos de volta, porque ainda existe perdão, porque ainda há um renovo de Deus para a sua vida. Não acabou a sua história, não acabou o seu sonho nessa terra, não acabou o seu sonho com a sua família, não acabou o teu sonho profissional, espiritual, ministerial, não acabou ainda. Sabe por quê? Porque o Pai determinou que é a vitória para você. Vai ter luta? Vai. Mas aquele que perseverar até o fim, vai receber de Deus a coroa da justiça. Deus não chamou covarde, Deus chamou os corajosos. Olha para quem está do seu lado. Olha o corajoso, a corajosa que está aí com você. Olha só.
Você podia estar fazendo 1000 coisas aí fora, mas Deus fez o seguinte: olha, vou mandar eles hoje na minha casa, para eles ouvir que eles são importantes, que o pai ainda está presente, porque a proteção maior de uma casa para os filhos é quando o pai está presente, ou quando o pai está perto. Deixa eu falar algo para você: às vezes o Satanás tenta nos convencer que o nosso pai está longe, mas ele ainda está na casa, ele ainda está ao redor, e ele protege cada um, e nada vai chegar à nossa casa, porque a mão do Senhor está sobre a tua casa, te guardando de dia e de noite, te protegendo, te dando pão de cada dia, te dando vestir de cada dia. Sabe para quê? Para você ser luz nesse mundo. Talvez você está um pouquinho fraquinho, sua bateria está meio ruim, a sua fé está um pouco abatida, porque ninguém vive nesse mundo só de alegria. Eu aprendi isso no decorrer da minha vida. Ninguém vive alegre 100% todos os dias. Um dia a tristeza vai bater na sua porta, um dia a dor vai bater na sua porta, um dia a angústia vai bater na sua porta. Sabe quem vai estar lá para te consolar e te dar um remedinho? Quem? O nosso Pai. 24 horas por dia, 8 dias por semana. O nosso Pai está pronto para receber o filho de volta. E eu tenho um convite especial para você nessa manhã. Se por acaso você tem muito tempo que não vinha na igreja, está cansado já, decepcionado com algumas coisas, está vendo coisas que você não queria ver na igreja, muito bem-vindo à casa do nosso Pai, porque a casa do Pai, que tem muitos irmãos, sempre tem desacordo, sempre tem briga, mas no final nós acabamos amando uns aos outros, porque nós estamos na mesma casa. O Pai é o mesmo. O pai que castiga um, ele castiga o outro do mesmo jeito. O pai que tem prazer em abraçar um, ele tem prazer em abraçar o outro. O pai que abençoa um, ele tem prazer em abençoar o outro, abrir a porta para o outro. Porque na verdade, a grande porta ainda está aberta, que é a porta do céu para mim e para você. Enquanto o nosso Pai estiver nos esperando, nós estamos aptos para ficar de pé e ir em direção a Deus e receber não só do Pai o abraço, mas sim tudo aquilo que Ele tem prometido através da palavra do Senhor Jesus. Você tem promessa de Deus? Renova em nome de Jesus. Você fez planos com Deus? Renova em nome de Jesus. Você que tem ministério, estava cansado, querendo desistir, renova em nome de Jesus, porque o campo, a Bíblia diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e se os poucos começarem a desistir, quem é que vai colher? Quem vai colher? Daqui do primeiro ao último que está sentado lá. A tua missão é colher no reino de Deus, é receber do reino de Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você está trabalhando no reino, Deus vai recompensar todas as suas dores. Eu tenho um convite para fazer para você nessa manhã. Se você está cansado, seu coração está contrito, se você está passando por alguma dificuldade espiritual, não interessa que dificuldade você está, eu não quero saber o seu problema, porque o nosso Pai sabe, Ele é que vai resolver o seu problema, Ele vai determinar, aliás, Ele já está determinando no céu, o resultado, a resposta que você tem buscado da presença dEle. Eu quero que você, quem está do seu lado, não interessa o que você está passando, um convite que eu tenho muito especial, eu queria convidar você para sair do seu lugar. Você que está com a sua alma cansada, abatida, triste, eu queria convidar você para vir ao altar de Deus, para buscar a restauração espiritual, porque Deus nessa manhã quer abençoar, Ele vai abençoar cada um de nós, como Ele tem feito desde o início desse culto. Então, se você, eu gostaria de oferecer uma oração pela sua casa, pela sua família, pelos teus filhos, pela tua finança. Eu quero orar com você e interceder para que Deus traga uma restauração na sua vida, no seu lar, e que tudo que nós fazemos e pecamos sejam jogados para o mar do esquecimento nessa hora. Eu queria que você que tivesse o teu coração aberto para receber, aproxime-se do altar de Deus, para você buscar e receber aquilo e a bênção que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Volta vazia, o Senhor falou conosco nessa manhã. Tenho certeza que a palavra de Deus vai trazer um refrigério na sua alma, na sua vida, vai transformar o seu cativeiro nessa manhã.
Quando a gente tem luta, a gente vem ao altar buscar refrigério. Quando a gente está abençoado, a gente vem no altar agradecer mais uma vez, porque Deus proveu para nós. Quando nós estamos bem, nós viemos ao altar agradecer ao Senhor pela bênção. O Messias. Eu sou cantor não, irmão, vamos aí. Tu és santo, Deus. O nosso Pai que está no céu é paciente para esperar o seu mover. A única coisa que o Pai quer nessa manhã é abraçar você, sentir teu coração, sentir tuas dores e trazer um alívio para sua alma. Tudo isso que o nosso Pai quer nessa manhã. Aleluia, Deus. Estenda suas mãos para o altar. Paizinho querido, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, os teus filhos, Senhor, os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, eles estão de pé diante do teu altar nessa manhã, Senhor. Não só para pedir, mas para agradecer, Deus santo, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa. Senhor, advoga a nossa causa. Cada um, Senhor, aqui tem um problema, tem uma causa diferente. E eu peço, Senhor, nessa manhã que o Senhor advogue cada um deles, em nome de Jesus. Senhor, entra com providência, Senhor, na vida dos teus filhos. Pai, renova, Senhor, o espírito. Renova, Senhor, a mente, renova a adoração. Renova, Senhor, o desejo de te adorar, Pai querido. Traz de volta o renovo. Pai, quebranta o coração e aparte todo o mal, Senhor. Pai, cubra, Senhor, com o teu Espírito Santo. Pai, entra com providência, Senhor Deus. Pai, tu sabe a dor, tu sabe o sentimento, Senhor Jesus. Pai, visita o coração da tua serva, da tua irmã. Tu és santo, Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Senhor, obrigado por ouvir as nossas orações. Pai, não se afaste de nós o teu Espírito. Coloque em nós um espírito reto, Senhor, cheio de fé e misericórdia. Enche o nosso coração do teu Espírito Santo, que o nosso cálice possa transbordar de alegria na tua presença. Usa em nós a tua misericórdia e nos ensina, Senhor, a ser misericordiosos com os nossos irmãos. Pai, nos ensina a amar uns aos outros, como diz a tua palavra. Nos ensina a ser fortes em momentos difíceis. Nos ensina a orar pelos nossos irmãos quando eles precisarem. Nos ensina, Deus, a ser crentes, a ser fiéis, a ser filhos e irmãos na tua casa. Pai, visita cada um que está nessa casa nessa manhã. Visita os nossos familiares do Brasil, Senhor. Os nossos irmãos, nossos parentes. Pai, seja com os nossos pastores também, Jesus. Visita cada um e abençoa em dobro tudo aquilo que eles desejarem para os nossos irmãos. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Receba de Deus um refrigério e um abraço do teu Pai, em nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse a Deus como você nunca aplaudiu na sua vida, porque o nosso Pai está aqui simplesmente para adorar e trazer a você a alegria que você precisa. Sintam-se restaurados em nome de Jesus e receba dele o refrigério para a sua alma. King é fiel.